De volta aqui com Bem Assim e me responda aí, de onde você está? Você já se questionou sobre os medicamentos genéricos? Por que será que são mais baratos? Será que eles fazem o mesmo efeito? Quem vai esclarecer tudo isso pra gente agora é o farmacêutico Daniel Fortes. Muito bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos começar então explicando o que é um medicamento genérico para o pessoal de casa. Vamos lá. A gente tem três medicamentos, né? Três tipos de medicamento. O primeiro é um medicamento que a gente chama de referência. O que é um medicamento de referência? A indústria farmacêutica ela faz uma pesquisa para desenvolver um novo produto e depois que essa pesquisa termina, ela conclui e registra aquele produto. Ele é o primeiro medicamento a ser registrado com aquela substância. A partir daí, existe um período de patente. Essa patente garante que aquela indústria sozinha produza aquele medicamento para que ela obtenha o retorno financeiro do seu investimento. Certo. E a partir daí, depois que essa patente se quebra, é que começa a ser permitido a produção do medicamento genérico. O medicamento genérico, ele tem que ser uma cópia fiel daquele medicamento de referência. Então, ele tem que ter a mesma substância, a mesma quantidade dela e ele tem que ter a mesma forma farmacêutica. Certo. Por exemplo, se o medicamento original é um comprimido, o genérico tem que ser um comprimido. Se ele é um xarope, o genérico também tem que ser um xarope. E o genérico, ele também tem o que a gente chama de bioequivalência. Né? A bioequivalência é o quê? A garantia de que a permanência, a absorção e a excreção daquele medicamento no nosso organismo é igual à do medicamento de referência. Certo. Você com certeza é de casa, já ouviu falar, Daniel também, né? Já ouviu alguém questionando assim, mas será que faz efeito mesmo, né? Faz efeito, Daniel? Sim, posso afirmar com toda certeza, Com toda certeza. que faz efeito sim. Certo. O medicamento genérico, como eu falei, ele é uma cópia fiel daquele medicamento de referência. Então, ele tem que passar por testes que garantam essa serventia dele, essa equiparação, essa equivalência com o medicamento de referência. Então, todos os testes são apresentados pelo laboratório para a vigilância sanitária. A Anvisa, ela faz a avaliação daqueles testes. Quando ela identifica que, de fato, eles são estatisticamente iguais, então, aquele medicamento, ele ganha a chancela do genérico. E por que eles são mais baratos? Por que ele é mais barato? O medicamento genérico ele é uma política da Organização Mundial de Saúde. A gente pensa, só o Brasil que tem genéricos? Não. Sim. Vários países têm medicamentos genéricos. Tá? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza esse medicamento genérico por quê? Como o laboratório que está produzindo o genérico não precisou gastar com investimentos para adquirir, para desenvolver aquela formulação, ele já sabe que serve, ele só vai copiar, então ele ganha, ele não precisa estar fazendo marketing, porque o medicamento genérico ele não tem marca, né? Ele é apenas representado pelo nome da substância e pelo laboratório, inclusive tem que ter a presença daquele G na caixa do medicamento. Identificando como medicamento genérico. Tá? O medicamento genérico só é genérico se ele vier com aquele G lá. Porque muitas vezes o laboratório ele registra a marca com o nome da substância. Sim. Aí pensa, é genérico? Não, o genérico tem que ter a letra G. É ela que garante que é a equivalência entre os dois medicamentos. Além disso, o medicamento genérico, né, ele tem que, por lei, ser pelo menos, no máximo, 70% do valor do medicamento original. Ótimo, foi ótimo você trazer isso. Então, a gente pode falar que na fórmula não há nada de diferente do medicamento genérico para um medicamento de referência. Porém, ele precisa ter a identificação de que ele é genérico. Isso. Se ele não tiver, ele é o quê? O que a gente pode colocar aí? Pronto. O outro medicamento, que foi o terceiro que eu acabei não falando, é um medicamento similar. Sim. Tá? Esse medicamento similar, ele também vai ter que ter a mesma forma farmacêutica e a mesma quantidade de substância que o medicamento original. Só que o medicamento similar não precisa necessariamente mostrar esses testes de equivalência. Né? Ele não precisa apresentar na Anvisa que fez testes que garantem que os dois medicamentos são equivalentes entre si. Embora, quando o medicamento similar faz isso, aí é facultativo ao laboratório que o produz, ele vai fazer com que o seu produto também seja intercambiável com o medicamento de referência. Né? Essa intercambiabilidade é muito importante a gente discutir ela, porque ela só pode acontecer na farmácia e pelo profissional farmacêutico, quem faz isso. Quando o médico prescreve um medicamento, ele vai prescrever aquele medicamento ou pelo nome da substância ou pelo nome do medicamento de referência que ele conhece, que ele opta.
Nesse caso, quando chega na farmácia, o cliente, o paciente, ele tem a possibilidade de substituir aquele medicamento pelo genérico, né? Caso ele opte por fazer isso aí, né, o farmacêutico vai apresentar a ele e vai fazer aquela substituição, registrando na receita, inclusive, que houve aquela substituição pelo genérico. Ótimo você fazer isso, porque com certeza você falar sobre isso, porque com certeza alguém deve estar se perguntando: eita, o meu remédio, ele é de referência, ele custa muito caro, então agora eu vou trocar ele pelo genérico, né? Já que ele é mais em conta, já que ele é mais barato. Posso fazer isso? Pode sim, tá? Tem que falar com o farmacêutico vai lá. É necessário que a gente faça esse registro no receituário, né, para identificar, inclusive ao prescritor, no momento que o paciente retorne ao consultório, que houve a substituição pelo genérico. O prescritor, ele pode optar por não permitir essa substituição, tá? Só que aí ele vai ter que fazer isso escrito a próprio punho. O que é que a gente encontra muito na farmácia hoje, né? Prescritores que no próprio receituário já vem com a tarja impressa, não autoriza a substituição pelo genérico. Isso não pode, tá? A legislação exige que essa advertência do prescritor, ele é respaldado por lei, mas que seja feita a próprio punho. A gente já sabe que o genérico ele não é na fórmula nada diferente do medicamento de referência. Ele tem algo de diferente do medicamento similar? Sim. Vamos lá. Na fórmula, a gente tem dois tipos de substâncias. Um é o princípio ativo, aquela substância que ela é farmacologicamente ativa, que vai fazer o efeito que a gente espera daquele medicamento. Os outros são os excipientes, tá? Excipiente é tudo aquilo que a gente coloca para dar as características físicas necessárias àquele medicamento. Sim. Os recipientes entre o medicamento genérico e o de referência, eles podem sim ser diferentes. Então, é 100% igual? Não, não é 100% igual. Mas a forma como aqueles recipientes eles não têm nenhum efeito no nosso organismo, a forma como aquele recipiente vai ser acrescentado não vai mudar as suas características. Tá? Por isso que a gente fala, o genérico ele pode mudar a sua composição em relação aos recipientes, mas tem que garantir que vai ser equivalente com o de referência. Já o similar não, o similar ele pode apresentar recipientes diferentes, né? E não necessariamente ele precisa colocar que a sua bioequivalência, que ele é equivalente com o original, tá? Com o de referência. Muitas vezes a gente tem até uma melhor absorção do medicamento similar do que o medicamento original, porque aí foi o laboratório quem incrementou alguma tecnologia nele. Certo. Quem quiser saber muito mais sobre esse tema, sobre esse assunto, porque é interessante, né? A gente começa aqui a conversar e fica querendo tirar todas as dúvidas. Hoje tem Capacita, não é isso? Sobre esse tema. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é o Capacita e convidar, né? Para eles participarem. Vamos lá. O Capacita, ele é um curso, né, com apelo social que a Uninasal ele faz todos os semestres, né, para que a gente possa aproximar a sociedade da academia. Sim. Tá? A gente, às vezes, acha que a universidade está muito distante da sociedade, a gente tenta quebrar um pouquinho essa barreira. Então, lá nesse Capacita de hoje, eu vou falar sobre essas diferenças de medicamentos de referência, genéricos, similares. Vou explicar um pouquinho sobre essa biodisponibilidade, sobre essa bioequivalência. A gente vai tratar sobre aspectos legais, né? Como eu quero que o meu médico prescreva o genérico, eu Sim. tenho o direito de pedir isso a ele? Então, todas essas dúvidas a gente vai estar retirando lá. Então, a partir de que horas o pessoal ainda pode se inscrever, pode participar? Todo mundo pode ir? Como é que dá para fazer? Pode sim. A inscrição é pelo www.extensão.uninasal.edu.br, tá? O curso vai começar na unidade do Farol, tá? Da Uninasal no Farol, ali na rua José Alencar, a partir das 19 horas. Então, eu estou chamando o pessoal para chegar lá a partir de 18h30, né? Que a gente vai fazer lá uma apresentação legal, vai receber todo mundo muito bem, serão todos muito bem-vindos. Muito bem. Então, olha só, a partir das 19 horas, chega um pouquinho mais cedo, tá? Dá tempo e dá para todo mundo participar, porque não é em horário de trabalho. Se você quer saber mais sobre essa temática, sobre os medicamentos genéricos, Uninasal do Farol, ali na rua José de Alencar, tá? Ali depois da Casa da Indústria, é só você entrar à direita, lá direto você vai conseguir encontrar. E para ter mais informações, acessa o site da Uninasal ou até mesmo o Instagram deles, uninasal.al. Muito obrigada, Daniel. Muito bom mesmo, eu viu? que agradeço. Interessantíssimo. Muito então, vamos todo mundo agora comprar genérico, viu? Fica aí a lição para todo mundo. Obrigadão, viu? Bom Obrigado, dia. querida. E muito bom dia para você também. A gente volta amanhã, tá? 9h30 da manhã tem mais programa bem assim. Grande beijo. Tchau, tchau.